Provérbios 2,4 então diz o seguinte: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Temos que ler o versículo seguinte, né, que diz no 5 lá: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu quero conhecer Deus, então eu preciso buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos. Agora, como eu devo então buscar a sabedoria e o entendimento, de acordo com esse versículo? Isto mesmo, como se busca a prata e os tesouros, né? É com o mesmo ímpeto, com o mesmo desejo que as pessoas têm de buscar as riquezas, a prata e os tesouros, assim também devemos buscar sabedoria e entendimento. Como então eu devo. É o mesmo anseio então para estudar as Escrituras, para poder realmente conhecer melhor as Escrituras. É desta forma que eu devo fazer. Bom, e aí, olha só o que o John MacArthur coloca para nós ali. Estudar a Bíblia é mais do que simplesmente ler a Bíblia. Envolve observação cuidadosa, interpretação e aplicação. A leitura nos oferece uma visão panorâmica, mas o estudo ajuda você a pensar, aprender, aplicar o que foi lido em sua vida. Tá vendo? Note que a importância do estudo aqui. Sim, eu posso ler. Às vezes, até lembro que eu dei o exemplo da própria Débora, quando eu comecei a leitura a bíblica com ela. Né? Ela lia, daí depois de um tempo eu perguntava para ela: ei, Débora, o que a gente leu? Ela não sabia nem o que ela tinha lido. Com o tempo, ela foi aprendendo a ler, a parar para prestar atenção naquilo que ela estava lendo, e ela mesma começou a fazer os comentários. Isso é fruto de um estudo que você vai podendo fazer das Escrituras. Isso é importante. Então a gente precisa estudar mais as Escrituras. Parar um tempo para conhecê-la e para assim estudá-la. E esse é o meu desejo para com os irmãos, que nós possamos realmente ter essa prática do estudo das Escrituras. Não só nesses dias de quarentena, né, pessoal? Porque eu sei que esses dias de quarentena, muita gente vai buscar cada vez mais o Senhor aí com estudos, e que então que seja apenas um pontapé inicial, que nós possamos também continuar estudando as Escrituras. Afinal de contas, nós mesmo dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E se ela é nossa única regra de fé e prática, nós precisamos então ouvi-la, nós precisamos ler, nós precisamos também estudá-la. Bom, quarta maneira de nós conhecermos melhor as Escrituras é memorizando as Escrituras. O salmista, no Salmo 119, versículos 9 e 11, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Este é o Salmo 119, versículos 9 e 11. Então aqui nós entramos na quarta maneira, que é a memorização das Escrituras. A memorização ela é muito importante, gente. Muito importante, porque quanto mais nós conhecemos as Escrituras, através da memorização, Deus nos faz lembrar dela em momentos importantes da nossa vida. Momentos que nós vamos lembrar, por exemplo, agora nós estamos passando por momentos difíceis, né, de temor, de ansiedade. E quando nós lembramos, por exemplo, o que a palavra de Deus nos diz em Isaías 41:10, que nós não devemos temer. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz isso para nós. Então eu posso lembrar das promessas do Senhor através da memorização das Escrituras. Essas promessas nos ajudam. E isso nos dá o conforto necessário em momentos que nós estamos precisando. Então é muito importante a memorização. Não é só para, como eu já falei para os irmãos, né, para gastar um tempo, ter um tempo no nosso programa da igreja, a memorização das Escrituras, mas ela deve ser uma prática também constante do nosso dia a dia. Façam cartazes, coloquem versículos por vários lugares da sua casa. Não é brega, não, pode fazer mesmo, sem problema nenhum. Essa é uma forma de você conhecer melhor as Escrituras. Coloque lá no seu espelho, coloque na geladeira alguns versículos para ajudar você a memorizar as Escrituras. Bom,
Veja só a prática interessante de Israel, lá no Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 11, veja lá comigo. Deuteronômio 11 fala lá como Deus ordena Israel a relembrar a sua palavra, né? Olha lá em Deuteronômio 11, versículo 18 e também o verso 19. Deuteronômio 11, 18 diz o seguinte: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. A parte inicial do versículo, a parte A, diz para nós, para eles, para o povo de Israel, pôr estas palavras no vosso coração e na vossa alma. Então, como Deus ordena Israel a relembrar a sua palavra? Ele diz ali, pondo ela no coração e na sua alma. Lembre-se o seguinte, gente, no versículo 18, quando ele fala de pôr ela no coração e na alma, para os israelitas, o coração e a alma era a sede da parte espiritual do homem. Aí que deve estar realmente entrando a palavra de Deus, memorizando as escrituras, para que ela possa fazer parte daquela da parte central do nosso espírito, que tem ligação com Deus. E Provérbios capítulo 4, quando ele fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui é a mesma coisa. Ele está falando para nós pormos a palavra de Deus no nosso coração. Jesus, no Novo Testamento, lembra que é do coração que procedem todas as coisas, os maus desígnios, mas também é do coração que vai poder produzir os bons frutos. Por isso é que nós precisamos pôr a palavra de Deus em nosso coração, em nossa alma, para que faça uma diferença. E de que maneira nós vamos pôr a palavra de Deus no nosso coração? Através da memorização. Memorizando as escrituras. Tá? Memorize mesmo. Se quiser fazer da forma antiga lá, que é através daquelas caixinhas de promessas, que benção, pode fazer assim mesmo. É uma forma de memorizar as escrituras. Tem várias formas de nós fazermos. Ouvindo, né, as escrituras constantemente, isso pode fazer a gente memorizá-la. E a letra B, fala lá agora do Deuteronômio 11 e 19. Como Deus ordena Israel a relembrar a sua palavra através desse versículo 19. Olha só o que ele diz. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Então, de que maneira é relembrada a sua palavra? Através do ensino. Quando você ensina em sua casa. Eu já dou aula há algum tempo já. Não vou nem falar quanto tempo eu já dou aula, porque senão aí já começa aquelas contagens, né? Que não são boas. Mas quando a gente ensina, a gente aprende bastante. Quando nós estamos ensinando, nós aprendemos. E esse estudo sistemático das Escrituras, quando nós procuramos ensinar aos nossos filhos, nós vamos aprender e os nossos filhos também. Então é assim que nós vamos poder memorizar. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, mas como é que o senhor sabe esses fatos assim? É tão fácil, o senhor lembra? É porque eu ensino. É algo que eu aprendi e agora eu estou ensinando, e isso faz com que essa verdade, com esse ensino, fique no meu coração, fique na minha mente. E assim devem ser as Escrituras. A Bíblia ela vai ser guardada quando você ensiná-la constantemente também aos seus filhos. E isso é uma parte muito importante. Procure então ensinar seus filhos desde pequenininho. Quanto menor ele for possível, ele já pode aprender alguns versículos bíblicos. A gente vê isso na igreja. Então você também tem essa responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade primária é sua como pai, de ensinar seus filhos na palavra. A igreja ela vai complementar, ela vai ajudar nesse processo. Mas a responsabilidade é nossa. Bom? Então é muito importante. Olha lá também Mateus capítulo 4 agora, quando nós vamos ver também mais uma vez uma importância da memorização. Mateus 4, aqui vai falar então sobre a tentação de Cristo. Mateus 4. Lá em Mateus 4, nós vemos então aqui alguns versículos. Vamos ler primeiramente o versículo 4. Ele diz lá no versículo 4 o seguinte: Jesus, porém, respondeu, está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nesses 3 versículos, eu acredito que vocês entenderam que tem uma palavra que se repete. Que palavra é esta? Está escrito. Então, Jesus sabia que estas coisas estavam escritas na palavra. Eram parte da palavra de Deus. E ele puxa isso na memória dele e lembra essas verdades que estavam nas Escrituras. Então veja a importância de nós memorizarmos a palavra de Deus. Ele traz autenticidade à palavra, sim, mas ele vai usar da palavra para se defender contra os ataques de Satanás. E essa é a pergunta ali da letra A. Ó. Veja lá, na página 27. Durante as 3 tentativas de Satanás, o que fez Jesus para vencer as tentações? Sim, ele usou a palavra de Deus para se defender. Ele disse: está escrito. Ele foi, através da palavra de Deus, se defender. Né? Ela é como uma espada, mas também ela é como um escudo que nos protege. Então veja que importância que nós precisamos ter de memorizar as Escrituras. Certo? Agora a letra B. Veja lá, como você poderia aplicar esse exemplo à sua própria vida? Aí fica por você. Mas eu creio que quando a gente conhece melhor a palavra, você pode se defender dos ataques dos inimigos. Né? E não importa qual seja. Enquanto estiverem atacando a sua fé, ou a sua mente também querer, né, te prender ou qualquer coisa desse tipo, sua mente querer te levar a pensamentos que não são bons, nós precisamos então lembrar do que diz as Escrituras. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, são versículos que eu uso muito quando a minha mente começa a me levar para lugares que não agradam o Senhor. Tanto para ansiedade como qualquer outra coisa. Diz lá que eu devo levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Né? Então, eu preciso levar os meus pensamentos cativos, né, presos, para assim obedecer a Cristo. É assim que nós podemos, então, usar das Escrituras. Né? Memorize elas, para que assim elas possam te ajudar a defender-se nos momentos mais difíceis. Veja lá o Salmo 40, verso 8.